Olá, olá. Nós estamos aqui na Jornada do Conhecimento, uma ação que tem todo ano promovida pela ACIF Mulher, o Núcleo da Mulher Empresária. E hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental e contratação assertiva. Eu sou Angela Bilk, eu sou Master Coach palestrante e sou analista de perfil comportamental, onde eu auxilio as empresas na contratação assertiva. E eu estou como diretora da ACIF Regional Sul e também nucleada da ACIF Mulher. Olá, Angela. Eu sou Solange Borguesan, sou contadora, CEO da Exatacom Assessoria Contábil. Eu estou como coordenadora financeira da ACIF Mulher. Sou também diretora financeira da Associação Floripa Amanhã. Eu gosto muito de atuar no terceiro setor. A Exata é uma empresa de contabilidade especialista em pequenas e médias empresas. Então, esse assunto da contratação assertiva, com base nas características, é importante tanto para empresas pequenas quanto para empresas grandes, pelo que eu entendi, é isso? Sim, sim, é muito, muito importante. Grandes empresas hoje estão qualificando o pessoal do RH já para ter esse olhar no perfil comportamental na hora da contratação. Porque são muitos os desafios enfrentados na gestão de conflitos dentro das equipes, e muitas vezes é só uma questão de adequar os perfis. Nós temos E isso hoje pode só, ser... Uhum. nós temos hoje só, em média, tá, segundo uma pesquisa, de 63% dos casos de insatisfação no trabalho, eles são atribuídos a problemas de relacionamento, de um não entender o outro, mas muitas vezes é só uma questão de entender o perfil do outro. Sem dúvida, Ângela. Eu vivo isso no dia a dia, tanto na empresa, obviamente, quanto nos meus clientes, né? O quanto a gente, tendo conhecimento dos perfis, quando eu conheci a tua ferramenta, eu me dei conta disso, né? Que o quanto, quando tu consegue observar e conhecer o perfil de quem trabalha contigo, o quanto poderia ter mais produtividade na empresa, né? Se a gente conseguisse valorizar as características de cada um. Sim, verdade, verdade, Sol. Porque assim, ó, quantas vezes o gestor, ele passa para alguém uma atividade que a pessoa não possui aquela habilidade necessária para atender aquela demanda. Mas isso não é uma questão de incompetência, é uma questão de que aquela pessoa não é o melhor perfil para fazer aquela atividade. Não, é verdade. E assim, uma coisa que eu gostei na nossa conversa é da possibilidade, na verdade, de fazer um rodízio na própria empresa com os colaboradores existentes. Então, penso que o grande caminho seria, em primeiro lugar, o empreendedor conhecer o seu próprio perfil, né, para se autoconhecer e depois fazer esse trabalho de reconhecimento do perfil da sua equipe, de repente iniciando pelos líderes, né, e vendo a possibilidade até de fazer um rodízio entre os funcionários, né? Claro que futuras contratações, aí elas já seriam contratadas dentro do perfil ideal. Eu fiquei aqui pensando, por exemplo, a recepcionista lá do escritório, né? Dentro dos perfis que tu me passou, hoje eu saberia dizer qual é o tipo de perfil que eu gostaria que a minha recepcionista tivesse. Mas até então eu não tinha essa ideia, eu não contratava com base nisso. É isso, né? Então, na verdade, é um processo de autoconhecimento para depois também tu conhecer o outro. É assim que funciona? Exato, exato. Porque dentro da teoria de William Marston, nós temos a teoria DISC, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Onde nós podemos dizer que o perfil dominante, ele é mais indo para cima de resultado, ele é mais ousado, ele é mais firme, ele é mais decidido, ele gosta de desafios, ele é mais competitivo. Então, é importante identificar isso. Então, pegar uma pessoa dessa para colocar no RH, certamente não ia render um bom resultado quanto se eu pegar uma pessoa com perfil conforme. O conforme, ele é preciso, ele é detalhista, ele é perfeccionista, ele é discreto, disciplinado e muito organizado, que é onde um perfil exige dentro desse setor, né? Dentro de um RH, dentro de um financeiro, ele exige uma pessoa mais nesse perfil. E é onde nós Uhum. temos também, Sol, o influente, que é uma pessoa comunicativa, otimista, entusiasmada, ela é persuasiva, ela é carismática, ela é sociável, ela ama estar com pessoas. Então, esse é o melhor perfil que se tem para colocar num time comercial, por exemplo, né? Verdade. É onde ele vai render, ele vai saber persuadir, ele vai saber convencer para efetuar a venda. Então, essa é a diferença. E já vou falar também do perfil estável, que é aquela pessoa mais calma, mais paciente,
mais planejadora, ela é conciliadora e ela é uma ótima ouvinte. Então, entendendo isso, fica muito mais claro para o gestor ele extrair do funcionário o que ele tem de melhor, delegando a função certa para a pessoa certa. É verdade. Não, e numa própria equipe, assim, de repente, de tu fazer uma arquitetura, né? Uma engenharia de equipes, por exemplo. Ah, de repente, o líder poderia ter um determinado perfil e aí analisar quais seriam os perfis ideais dos colaboradores daquele setor, por exemplo, né? Olha, eu gostaria que o líder deste setor, por exemplo, o líder de vendas, de repente, tem um determinado perfil. Ah, o outro líder, por exemplo, de RH no escritório, por exemplo, né? Na empresa de contabilidade. A gente tem diversos setores. E olhando, não é questão de ter um perfil bom e um perfil ruim. É como tu disseste, de colocar a pessoa no local ideal. Porque às vezes a gente está lá tentando fazer um peixe subir em árvore, quando na verdade está sendo só desgaste para todo mundo, né? Agora, se tu coloca a pessoa no lugar ideal, todo mundo ganha. A produtividade, a questão de bem-estar, a própria equipe ganha, porque não tem tanto desgaste, tanto conflito, não é? Eu imagino que seja esta a grande diferença, né? Exatamente, exatamente, Sal. Nós temos como exemplo o Pão de Açúcar. Ele entendeu isso e ele usa dentro disso, dentro da empresa dele, né? Dentro do Pão de Açúcar, onde ele pegou cada funcionário, colocou dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, né? Colocou dentro da sua capacidade de desenvolver o trabalho e só fazendo esse rodízio, sem precisar demitir nem contratar ninguém, somente através do rodízio, ele conseguiu aumentar o faturamento em 30%. E, e não é só uma questão de faturamento, é uma questão de funcionário trabalhar feliz, fazendo o que ama, sem estar desgastado de fazer uma coisa a qual ele não se sente à vontade para fazer, por não ser o perfil dele. Com certeza, assim, nem tudo é produtividade, mas acaba e faturamento. Mas é claro que no longo prazo isso acaba refletindo, né? Quando tem uma empresa com menos conflitos, em que as pessoas estão satisfeitas, no longo prazo isso vai gerar ou satisfação ou até mesmo faturamento, né? E eu gostei muito dessa questão de não ter a necessidade de demitir, de poder fazer um rodízio, né? Ô, Ângela, mas eu fiquei com uma dúvida. Uma pessoa, ela tem apenas um perfil ou ela pode ter mais? Então, ela pode ter um, dois e até três perfis. Então, ela pode ser só dominante, o dominante puro. Ela pode ser um dominante com influente. Ela pode ser um dominante com influente ou conforme. Então, uma pessoa ela pode ter até três, de um a três, Uhum, dentro das uhum, pesquisas que já temos feitas, né? uhum. E Mas isso não você. quer dizer que ela não possa desenvolver outras características. Nós temos, na verdade, um pouquinho de cada perfil, mas nós Uhum, temos o que predomina, entendendo isso, né? uhum. O que é Então, mais fácil, né? isso, é onde ela já é natural dela, é onde ela faz com facilidade, faz porque ama. Sim, sim. E não, e de repente até a pessoa sabendo, né? Porque tudo é uma grande questão de autoconhecimento, até mesmo do próprio profissional, né? De saber quais são os pontos fortes, quais são as características, né? Para que ele também conheça os pontos fracos e consiga desenvolver. Eu fico só pensando, como a gente falou, né? Por exemplo, penso que um dominante não seria uma pessoa interessante para se ter, por exemplo, no atendimento de pessoas ou de vendas, né? Então, às vezes, mas ele tem ótimas características, de repente, para outro local dentro da tua própria empresa, né? Então, é uma questão de tu te autoconhecer, conhecer o perfil, então, da tua equipe e depois até apresentar para ele se autoconhecer também, né? E aprender a Sim, lidar, às vezes, com o colega do lado. Se tu tem o conhecimento disso na tua equipe, tu vai dizer, opa, eu sou dominante. Ah, mas o outro funciona dessa forma. É um jeito de lidar, né? De saber entender que as pessoas funcionam diferente. Seria isso, né? Dentro de uma equipe. sim, sim. E muito importante nessa hora é o gestor entender bem sobre isso, para que ele possa Uhum. extrair daquele funcionário o que ele tem de melhor, Sim, né? Porque nós sim. temos uma pesquisa, Sol, da Universidade de Harvard, que diz que 80%, olha isso, 80% do turnover mundial está relacionado ao erro de contratação, por contratar pessoas que são excelentes, mas não para aquela função. E é isso que faz a diferença. Não, e eu, como contadora, sei todo o custo, né, de uma contratação errada. É o custo financeiro do pagamento, da rescisão e tudo mais, é o custo do tempo perdido, que tu vai ter que, na verdade, buscar uma outra pessoa para a função. Então, isso tudo é um grande custo. Realmente entendo, assim, o grande ganho que teria se tu já tivesse as contratações certas, né? E é uma baita de uma ferramenta para que se consiga fazer isso na prática mesmo, né? Sim, sim. Então, os ganhos da empresa são gigantescos. A empresa que entende de perfil.
Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre o perfil de cada um dentro das organizações. Ótimo. Então, onde nós temos um profissional dominante, ele é cheio de iniciativa, ele tem foco em resultados, ele garante agilidade nos processos para tomada de decisão, ele tem voz ativa de comando, e ele é eficiente na resolução de problemas. E ele também é competitivo, aonde quer fazer um dominante dar jeito numa situação, entrega para ele e diz, olha, várias pessoas já tentaram isso aqui e não conseguiram. Para ele, só falar isso aí para ele dispara um gatilho, aonde ele, uau, é comigo então. Ele dá jeito. Ele dá jeito porque ele é competitivo e ele é focado em resultado. E ele tem uma ótima atuação em funções que envolvam fechamento de negócios. Sobre atividades que são de iniciativa, de risco. Então, ele age muito bem nessa situação. Ele se encaixa muito bem em atividades que possa dirigir com argumentos baseados em razões, onde ele tem uma convicção forte. Esse profissional, ele evita bastante o jeito metódico de muitas detalhes das coisas. Ele evita isso. Ele já vai direto ao ponto. Ele tem esse perfil. Conhece alguém que seja assim, Sol? E agora tu vai falando assim, vai vindo várias pessoas, na verdade. E pior, várias pessoas que de repente eu me dei conta de que estão no lugar errado, que seriam ótimas pessoas, de repente, desempenhando uma outra função, né? E, na verdade, a grande questão eu acho que a grande qualidade de um líder é colocar as pessoas certas no lugar certo. Verdade. Simon Sinek tem uma frase que ele diz assim, ó, que quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E essa é uma frase que tem tudo a ver. É verdade, é verdade. Quem está em posição de liderança ou de gestão, a grande questão é isso, né? É se conhecer, é claro que precisa, e então buscar as pessoas certas para desenvolver as atividades. Basicamente é isso. Sim, verdade. Eu vou falar agora do perfil do profissional influente dentro das organizações. Uhum. O funcionário que ele é identificado como um influente, ele tem um grande poder de persuasão e convencimento. Ele influencia fácil. Ele utiliza a sua simpatia, a sua facilidade de comunicação a favor das suas atividades, das atividades da empresa. E é isso que é o diferencial dele. E ele é muito criativo. Ele sabe improvisar quando é necessário, rapidinho. Ele já dá um jeito, ele cria muito rápido. Claro, olha só, o perfil, para mim, me veio à cabeça várias pessoas e pensei no perfil de vendas, por exemplo, né? Exato, exato. Um ótimo vendedor. Um influente muito bom no time comercial. E passando agora para o estável, olha que interessante. O profissional estável dentro das organizações, ele é ótimo em atividades que demandam planejamento. Ele demonstra uma facilidade incrível de desenvolver tarefas rotineiras. E ele tem uma afinidade grande com projetos a longo prazo, ele vai até o fim. Que legal. E ele legal, é muito ótimo em cargos e dei para ele suporte, auxílio a pessoas, ele é excelente nisso. E ele é excelente no atendimento de clientes. E ele é ótimo para fazer esse tipo de atividade dentro da organização. Sim, financeiro, por exemplo, RH, por exemplo, também me vieram várias pessoas. Que legal. Exato. E falando um pouquinho agora, nosso tempo está um pouco curto, né? E falando um pouquinho agora do profissional conforme dentro das organizações. Esse é o profissional que ele é atento aos detalhes. É o profissional que tem muita afinidade com pesquisas, análise de informações. Ele está sempre concentrado na qualidade do serviço e ele segue rigorosamente a regra e os padrões definidos pela empresa. Ele atua com excelência onde tem função técnica e atividades que envolvam métodos racionais de investigação, de resolução de problemas. Ele se encaixa em atividades concretas que demandam raciocínio lógico, análise sistemática da organização. Ele evita um pouco ser o centro das atenções, ele gosta mais de ficar na dele. Então, esse é um profissional excelente para RH, para financeiro. Também, verdade. Nossa, Ângela, olha só, que coisa, né? Tudo é uma questão realmente de tu conhecer o perfil da pessoa, né? Que interessante. Sim, sim. Então, esse é o legal da empresa, onde ela consegue trocar as pecinhas dentro da empresa, sem precisar demitir e conseguir um resultado melhor. E o que é o bom disso tudo? O funcionário que trabalha feliz, ele adoece menos. É verdade. Ele tem menos gasto de energia, ele trabalha feliz. E outro detalhe muito, muito importante, e de os funcionários entenderem
do seu perfil, do outro perfil, do perfil do chefe, é a comunicação assertiva. É verdade. Onde ele vai começar a entender que não é a pessoa que é daquele jeito, é o perfil dela apenas que é daquela forma. Então, Verdade, verdade. maravilha, né? Bom, maravilha. Gostei muito da tua ferramenta. Assim, foi tu que me apresentou essa ferramenta. Achei assim bem interessante. Vou querer saber mais para aplicar mesmo na empresa, até para mim como autoconhecimento. Assim, eu acho que fica a dica para todo mundo. Né? Legal, legal. A informação está aí, é só buscar e colocar em prática. Sim, sim. E olha só, uma curiosidade. Eu vou deixar aqui de brinde para os nossos ouvintes um relatório completo de perfil comportamental, mas vai ser através de sorteio. Nós vamos pegar as pessoas que fizerem comentário no nosso vídeo e nós vamos sortear um relatório completo de perfil comportamental. Olha só, gente, que legal, que bom, Ângela. O pessoal vai adorar, com certeza. Então, assim, Sol, nós vamos fechando esse nosso quadro da Jornada do Conhecimento. Gratidão, gratidão pela tua disponibilidade, gratidão pelo teu trabalho, que é muito, muito importante, né, o papel do contador nas empresas. Sim, gratidão. Eu te agradeço também pelo convite. Adorei saber um pouco mais sobre essa ferramenta que tu domina e agradeço muito a oportunidade de a gente poder estar falando isso para outras pessoas e ajudar também outras pessoas. E o que vocês precisarem, tanto eu quanto a Ângela, estamos por aqui. Gratidão.